Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez, depois de, eu creio, 6 anos, né, Dr. Ciríaco, acho que 6 anos, Dr. Ciríaco Aterino Cotsias, que é um otorrinolaringologista, e na ocasião ele nos focamos mais num problema muito sério que muitas pessoas enfrentam, que foi labirintite, e hoje nós vamos dar uma visão geral sobre nariz, ouvido e garganta. Vamos satisfazer algumas curiosidades, derrubar alguns mitos e saber como é que a gente pode cuidar bem da nossa audição, dos nossos sentidos. Hein? Tudo bem, doutor? Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente e estou à disposição para responder o que tu postulaste. Muito bom. Eu sempre quis aqui, nós já estamos tentando essa entrevista faz tempo, mas o doutor é muito ocupado. Vamos começar por... Eu percebo hoje que a juventude, doutor Ciríaco, a juventude hoje vive... Toda manhã que eu venho para o trabalho ou na rua, o senhor pode perceber, já percebeu, claro, todo mundo, todos os jovens, adultos, com aquele negócio de fone de ouvido. Fone de ouvido, direto. Eles não ouvem o som da natureza, tudo isso aqui, está todo mundo com fone de ouvido. Qual é o prejuízo, ou esse hábito que a humanidade está usando agora com muita frequência, quase tudo você vê, as pessoas, você vai conversar com alguma pessoa, ela tem que tirar o fone, porque ela não te ouve, ela está ouvindo, sei lá, música e num volume muito alto, porque às vezes você está no coletivo, em qualquer lugar, e o som chega a te incomodar, é só do ouvido e chega a te incomodar porque você está ouvindo o que está falando. Vamos falar desse som diretamente nos ouvidos. Veja, a tua preocupação é a minha preocupação e dos especialistas da área. A incidência de surdez induzida pelo ruído vem aumentando assustadoramente. Vem aumentando. Especialmente nessa faixa etária mais jovem. Por quê? Considerando que a população está vivendo mais, é de se esperar que com a idade nós percamos a audição e todos nós somos candidatos a usar potencialmente um aparelho auditivo com 70, 80, 90 anos. Agora, no entanto, não é esperado que a população jovem tenha necessário fazer uma reabilitação auditiva, mas o que está acontecendo é que o ruído tem lesado a audição. Uma orientação bem básica com relação ao volume desses fones, tu tocaste no assunto que às vezes estás num ambiente silencioso, a pessoa está com fone de ouvido e ela não consegue manter uma conversação contigo porque ela não te escuta. Exato. Esse volume é o suficiente para lesar a audição. Então, a partir do momento que a pessoa não consegue escutar a própria voz e for falar contigo, que não estás com fone de ouvido numa voz alta, porque o ruído está tão alto que ela não escuta a sua própria voz, essa intensidade lesa a audição. E o problema é que lesa a parte sensorial do ouvido, as células ciliadas no ouvido. Nós nascemos com mais de 23, 24 mil células ciliadas, entre externas e internas, e essas células não se regeneram. Opa! O organismo tem uma capacidade de mantê-las, mas não de regenerá-las. Embora tenha muita pesquisa no sentido de repor as células ciliadas, nós não temos nada hoje em dia que substitua as células ciliadas como as originais. Então a melhor conduta é preservá-las. E o ruído é algo extremamente importante. E o ruído, ele pode lesar a audição da forma como tu estás falando, um ruído crônico, diário, de um fone de ouvido, ou o indivíduo que vai a um show de rock e fica na frente, eu já experienciei e aquele ruído de mais de 120, 130 decibéis, ou um estampido de arma de fogo, ou um fogo de artifício, que daí é um ruído único, mas muito intenso. Então, a atenção deve ser redobrada nesse fator. Essas células ciliares que o doutor falou, elas só estão localizadas no ouvido? Veja, a orelha interna, que o leigo gosta de chamar de labirinto, ela tem 2 componentes. O componente responsável pelo equilíbrio e o componente responsável pela audição. Neles circulam líquidos, que são comuns às 2 estruturas, e os sensores são dados por células ciliadas, que existe tanto no aparelho auditivo como no aparelho do equilíbrio. Opa. E esses cílios, quando eles defletem, eles determinam um estímulo elétrico, que na audição dão percepção de som e no equilíbrio dão noção de posição no espaço. A questão o doutor falou dos decibéis. Qual é o normal do decibel suportável e não prejudicial ao ouvido humano? 80 a 85 decibéis. Acima disso, ele é potencialmente lesivo. Daí, obviamente, vários fatores contribuem.
Por exemplo, a longevidade de exposição ao ruído. Isso. O tipo do ruído, por exemplo, um ferro pneumático que o indivíduo usa para britar. Aquilo ali, além do aspecto do ruído, ele tem a vibração. Isso potencializa o dano. Vamos pegar assim, um indivíduo que trabalha numa fábrica que produz tinta, que tem ruído e tem o solvente. A associação do solvente com o ruído potencializa o efeito do ruído. Então a gente tem que pensar no meio. Academia de ginástica. Há uns anos atrás, eu fui orientador de uma tese de mestrado e nós queríamos pesquisar o efeito do ruído numa academia de ginástica na voz e na audição dos professores, que é um ambiente pequeno, de acústica não muito boa, porque tem espelhos, tem muita reflexão do som e música alta. Sim. Na época, avaliamos cerca de 60 escolas. Mais de 60% dos professores tinham lesão em prega vocal e lesão auditiva. Fizeram audiometria. Fizemos audiometria e constatamos isso. E eles não tinham queixa, só pela exposição diária e prolongada de ruído. Que incrível. Então a pessoa vai perdendo a sua audição sem perceber. Porque o organismo vai se adaptando. Daí aparece zumbido, que normalmente é um sintoma associado, e o problema é o seguinte, nós temos que diferenciar. Ouvir é fácil. Tu estás me ouvindo. Escutas uma música, escutas uma batida do telefone. O mais complexo é compreender, que isso é uma coisa muito mais sofisticada, que envolve a função da cóglea, mas envolve a área auditiva cortical cerebral. E à medida que vai perdendo a célula ciliada, a gente vai subestimulando a zona cortical cerebral e a pessoa vai perdendo a capacidade de compreender. Então o paciente chega para ti assim, eu vou numa reunião social, eu escuto, mas não entendo. E isso gera um problema secundário que nos últimos 10 anos tem sido muito valorizado, que é a alteração da cognição. Pessoas que têm deficiência auditiva não reabilitada, elas têm demência mais precoce. Não brincas. Por quê? O que mantém o cérebro atuante é a troca de informações com o meio que a gente vive. Sim. E a audição é um sentido extremamente importante. Então vamos supor que tu vais numa reunião social e que tu estejas com um interlocutor. Se a pessoa confidencia alguma coisa para ti ou conversa alguma coisa que tu não compreendes, num primeiro momento tu perguntas uma vez. Não entendes, não vais perguntar a segunda vez. Daí tu começas a subentender o que ele está dizendo. Perfeito. E começas a te isolar. E isso reduz o estímulo de cognição e a pessoa vai ficando demente mais precocemente. Então a audição é um sentido extremamente importante e ela tem que ser preservada. Olha quanta informação importante que a gente desconhece. Por isso que eu gosto de trazer esse tipo de informação para o programa. Eu já experienciei essa questão que o doutor falou, desse som. A gente vai ou numa festa de casamento e você dá azar de sentar próximo, não precisa nem dar azar de sentar próximo às caixas de som, porque aquele som, aqueles decibéis fabulosos ali, eu já saí muitas vezes surdo, realmente surdo, audição pequena, bem baixa, e você demora 5, 4, 3 horas para readquirir isso aqui. Esse momento, chega a ser um dano ou não? Veja, tocasse num ponto muito importante. Quando a gente vai a uma festa, eu gosto muito de fazer analogia com o baile de carnaval na época da minha época de juventude, e provavelmente na tua juventude. Claro. Então a gente ia para o baile, ficava aquela noite toda dançando com ruído. Quando ia para o silêncio, o que a gente percebia? Um zumbido no ouvido, ruído no ouvido. Isso. O que significa isso? Significa que o ruído foi tão intenso e tão duradouro que ele irritou aquelas células ciliadas. E se naquele momento eu fizer uma audiometria, certamente o limiar auditivo vai estar rebaixado. Só que, felizmente, como isso é uma coisa eventual, no outro dia a gente acorda, depois de ficar algumas horas, não precisa nem dormir, mas ficando algumas horas sem exposição ao ruído, as células se recuperam e a gente desaparece o zumbido e a audição normaliza. Tanto é que alguém que trabalha numa fábrica, por exemplo, e que é obrigado por lei a fazer controle audiométrico, ele é obrigado a fazer repouso auditivo antes de fazer a audiometria, porque senão ele vai ter um resultado audiométrico alterado pela exposição ao ruído, mesmo com proteção auricular. Agora, óbvio, se tu fores um baile de carnaval
todo, 2, 3, 4 vezes por semana, vai chegar um momento que essas células não vão mais se recuperar, o zumbido não vai mais desaparecer e a audição vai ficar rebaixada definitivamente. Caráter de irreversibilidade. E daí é porque as células ciliadas foram lesadas. Então, a exposição eventual a um ruído não é problema. Salvo se for um tiro, um fogo de artifício, essa vai chegando numa época do ano que me preocupa muito. Tá. Por quê? As pessoas têm hábito de soltar fogos de artifício. Sim. E sempre tem algum daqueles que vem com defeito, que acaba estourando na mão Isso, do paciente, ou muito próximo dele. machuca fisicamente a mão e o ouvido. Então, Sim. esse é o tipo do lazer inadequado, tem que se deixar para profissionais, como fazem na Beira-Mar, fazerem, e a gente aproveita o espetáculo à distância. À distância, é o totalmente inadequado fazer, porque sempre tem um defeituoso, e todo ano eu atendo 1, 2 pacientes com esse tipo de problema. Então, é óbvio que todo mundo, todas as pessoas que ficam com fone de ouvido diariamente, elas estão perdendo capacidade auditiva sem se dar conta disso. É uma coisa lenta e progressiva. E nós não podemos esquecer que em medicina nós costumamos dizer que a gente tem o ouvido de pedra e o ouvido de cristal. Isso é um termo leigo, não médico. Mas vamos dizer assim, nós temos pacientes que vão fazer um exame admissional para trabalhar numa fábrica. Isso. Então eles fazem uma audiometria normal. Óbvio que se faz uma avaliação do ambiente e se identifica qual o tipo de protetor auricular a pessoa vai ter que usar. Ou se aquele EPI, que é o intraconduto, ou o de concha, ou ambos simultaneamente, como acontece, por exemplo, no aeroporto. Sim. Quando a pessoa tem uma tendência genética, tem uma fragilidade do ouvido, que coloca nele no ouvido de cristal, nos primeiros meses de vida nessa nova atribuição, ele acaba lesando a audição, apesar de todos os cuidados. Óbvio que um ouvido protegido tem muito mais chance. Então, nós não podemos deixar de considerar que existe um fator individual de cada um. É o que nos difere como seres humanos. Agora, a priori, toda pessoa exposta cronicamente a ruído elevado vai ter algum grau de lesão auditiva. Esse grau pode variar na dependência do aspecto individual da pessoa, que isso é herdado geneticamente, ou a associação de outros fatores que nós já falamos. Remédios, solventes, vibração, pressão sonora, que tem alguns ruídos. Por exemplo, uma turbina de avião, a pressão é altíssima. Nossa, então o dano é altíssimo. Muito. Né? Então isso é importante ver a associação de fatores. Uma coisa que preocupa muitas pessoas, e agora nós vamos até desmistificar ou desmistificar alguma coisa, é a questão da rompimento do tímpano. Quando se dá, em que condições ou situações se dá o rompimento do tímpano? Dizem até que aquelas pessoas, eu jamais segurei um espirro. Eu coloco a mão e solto o espirro com o maior prazer, porque o espirro é prazeroso. E eu vejo muitas pessoas segurando o espirro forte, e eu imagino que aquilo deva dar algum dano, porque você conter aquele jato de ar, de alguma forma, segurando o seu nariz, deve dar algum dano, porque o ar precisa sair. Qual é essa questão do rompimento do tímpano? Quais são os mitos e quais são as verdades, doutor? Então, deixa primeiro dividir a coisa em algumas etapas. Vamos lá. Com relação ao espirro, nós temos que lembrar que existe um canal que une o nariz ao ouvido chamado tuba auditiva, antigamente chamado trompa de Eustáquio. Isso. A finalidade desse canal é manter a pressão de ar na orelha média, ou seja, o espaço atrás do tímpano, e a atmosfera é igual. Essa tuba auditiva ela abre automaticamente várias vezes por minuto, sempre que essa pressão for diferente. No entanto, a gente pode abrir essa tuba voluntariamente. Se eu abrir a boca, bocejando, se eu deglutir... Isso, a gente percebe aqui ou já, se fechar o nariz, fazendo uma manobra que a gente chama de falo-salva, que eu não recomendo, já vou explicar por quê. Isso. A gente sabe Pode que vai sentir ouvido. o estalo, certo? Isso. Então, voltando ao espirro. O correto é deixar o espirro fluir normalmente. Porque se eu conter o espirro, eu posso fazer uma pressão reversa através da tuba auditiva e pressionar a membrana timpânica. Isso pode pôr a membrana timpânica em risco e ela pode até romper por um excesso de pressão. Então é verdadeiro. Então, isso acontece, por exemplo, em pessoas que fazem mergulho, em apneia,
e que mergulham estando gripadas ou com o nariz congestionado, e à medida que vai descendo em profundidade, a pressão aumenta, ela não consegue equalizar porque a tuba não está funcionando e pode romper o tímpano. Perfeito. Agora, outro detalhe, assoar o nariz. Tem pessoas que gostam de fechar um lado e assoar com pressão e vice-versa. Isso não é bom. É bom assoar as duas simultaneamente e com parcimônia. Porque numa dessa, a mesma situação. Tu pode romper o tímpano numa pressão excessiva. Certo? Não só isso, como as veias, as pequenas veias que você pode tem. romper. Terceiro, o nariz foi feito para ser assoado, nunca fungado. Porque à medida que eu fungo, eu corro risco... Muito bem lembrado. Quantas pessoas têm essa mania? Mania já. Eu corro o risco de carrear secreção do nariz para o ouvido e contaminar o ouvido, os seios da face e gerar uma infecção. E uma sinusite, uma futura sinusite. E a manobra que eu falei de fechar o nariz e fazer pressão para o ouvido, ela é totalmente inadequada. Tá? Agora, obviamente, o tímpano pode ser perfurado por outros fatores. Outra coisa que me preocupa é a perfuração traumática do tímpano. Pessoas que usam cotonetes, grampos, ponta de chave, clipes. Muito comum. É comum eu ver perfurações traumáticas. Segundo, infecções. E romper tímpano é irreversível, né? Esse é o detalhe que também, isso é um mito. Mito? Todos nós somos educados para não mexer no ouvido para os nossos pais, para quê? Para não danificar o nosso aparelho auditivo. Felizmente, o tímpano eu consigo fazer novo e com uma taxa de sucesso superior a 90%. Puxa, que maravilha, que boa notícia. Eu, sou um cirurgião de orelha média, faço muitas cirurgias de ouvido semanalmente e com taxa de sucesso muito maravilha. Grande. Então, o fato de perfurar o tímpano não quer dizer perda definitiva da audição, isso a gente pode reverter. Mas volto a enfatizar, a melhor medicina é preventiva, que infelizmente no nosso meio, mesmo em pessoas do nosso nível sócio-intelectual, nós não fazemos. Verdade. Então, preservar o ouvido, não usando cotonetes ou qualquer coisa estranha no ouvido, sempre lavar a cabeça não contra a fonte de água, sempre lavando a cabeça assim ou assim, nunca virando a cabeça contra a fonte de água. Mulheres que vão ao cabeleireiro, não deixar botar o chuveirinho diretamente no ouvido, sempre fazer assim. Lavagem de ouvido sem pessoas capacitadas, eu evitaria. Então, tem pessoas que fazem na pastoral da saúde, tem pessoas que fazem em farmácia. É um risco. A maioria das vezes não acontece nada, mas anualmente eu tenho uma dezena de pacientes que acabam na emergência do hospital com tímpanos perfurados. Putz. E vou pegar mais um gancho nisso, aqueles cones de parafina, que é comum fazer, que eles aquecem para remover cerume. Não façam. Nossa. Porque às vezes o que acontece é o fenômeno inverso. Em vez da parafina quente puxar a cera do ouvido, a parafina quente vai para dentro do ouvido. E aquilo ali consolida no ouvido e depois para tirar é uma catástrofe. Eu tive um paciente há 2 anos atrás que eu tive que levar para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia geral para remover uma modelagem de parafina totalmente solidificada já, né? E daí dói, machuca o ouvido. Então, tem algumas coisas que as pessoas fazem, usar aqueles bambuzinhos chineses para limpar o ouvido. O ouvido se auto-limpa. A gente limpa a orelha, até onde o dedo vai, ou com uma toalha muito fina. Isso. Ponto final. Bom, acho que ouvido, nós já demos esclarecido. Nossa, foi maravilhoso o ouvido. Vamos para o nariz. O nariz aqui, eu, por exemplo, eu tenho um baita de um desvio de septo, né? Convivo com ele faz tempo. E as pessoas têm muita mania de... vamos esclarecer o que é carne esponjosa, o que é essas adenoide, essas coisas todas, mas antes disso, as pessoas têm esses pelinhos que a gente tem no nariz, que chamam-se vibriças, né? Isso. Essas vibriças aqui, elas não estão aí por acaso, né? Vamos falar sobre elas, que muita gente se incomoda com os pelos do nariz. Então tem gente até que chega a sei lá, hoje se faz de tudo pela vaidade, né? Mete cera aqui dentro e arranca aquilo lá. Vamos falar um pouquinho sobre as vibriças, os famosos pelinhos do nariz? A verdade é que a fisiologia nasal, como toda a fisiologia humana, ela é muito sofisticada. Vocês têm que imaginar que o ar que nós temos no ambiente, ele tem que chegar no pulmão estéril e com uma temperatura 36,5, mais ou menos 37 graus. Se a gente mora num país tropical ou se mora no Alasca, vocês imaginam, uma temperatura abaixo de zero e uma temperatura a 40 graus, o ar vai chegar igual no pulmão
independente da área, porque isso é a função que começa no nariz. A primeira retenção de partículas maiores é feita pelas vibríceas. Então, primeiro, é totalmente inadequado fazer depilação nasal. Obviamente, tem um aspecto estético. Nós gregos temos muito cabelo, né? Então, a gente tem que cortar o excedente. Excedente, perfeito. Então, usa a tesoura. O que fica aparente, a gente tira. O que lá dentro tem função. Porque as partículas maiores são retidas pelas vibríceas. Porque ali, se lembrar, essa meio centímetro inicial do nariz, que chama-se vestíbulo nasal, onde estão as vibríceas, os pelinhos, tem glândulas que produzem sebo, que é a nossa ramela. Então aquela partícula maior é retida pela vibrícia, gruda na ramela, e a gente faz a higiene matinal e remove as partículas maiores. É o filtro, né? Filtra tudo aqui. Óbvio que isso é a parte mais rudimentar da filtragem do ar. A parte mais sofisticada, aqui no nariz também nós temos células ciliadas, como temos no ouvido, okay. Só que são células ciliadas diferentes. Essas células ciliadas, elas são de microscopia eletrônica, então isso não é visto a olho nu. Isso, ela reveste todo o epitélio respiratório, ou seja, todo o revestimento da via aérea, que começa no nariz e vai acabar no brônquio, no pulmão. Esse epitélio tem essas células ciliadas. E essas células ciliadas, elas estão sempre em movimento, do nariz para a garganta. Eu gosto muito de fazer uma analogia dessa célula ciliada com aquela esteira rolante da mala do aeroporto. Do aeroporto, sim. Como é que ela funciona? Vocês têm a rodinha e na superfície da rodinha vocês têm a borracha. E ali carrega a mala. Então imagina a rodinha como sendo a célula ciliada. E ela tem sempre o sentido para a garganta. Na superfície do cílio, nós temos duas camadas de muco, que seria a borracha da esteira. A camada gel, que é uma camada mais dura, que fica para a parte livre do nariz, e a camada sol, que fica em contato com o cílio. Então o que acontece? O ar vem, tem um monte de impurezas. As impurezas maiores são retidas pelas vibríceas. Sim. As impurezas menores são grudadas na camada gel desse muco, e ela é carreada pelo mundo ciliar para a garganta, e a gente deglute e nem percebe. Isso é um mecanismo que funciona 24 horas por dia. No sono, ele é lentificado. Durante o dia, ele é muito ativo. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos cerca de 1 litro a 1,2 litros de muco por dia. Nossa, e a gente não percebe. Nem percebe. Porque isso é um mecanismo automático. Agora, se pegar alguém que tem alguma doença inflamatória nasal, por exemplo, induzida pelo cigarro, o que o cigarro faz? Além de produzir aumentar a produção de muco, ele reduz a eficiência do cílio. Então a secreção retém. Daí o fumante tem pigarro, tem tosse, tem mais secreção nasal, porque ele tem mais muco e não tem a capacidade de eliminar o muco como uma pessoa que tem uma fisiologia nasal normal. Então, sim, de forma sucinta, só para vocês verem o quanto o corpo humano é sofisticado e o nariz é muito sofisticado. Então, cuidado na depilação. E eu vou pegar um gancho também no uso de substâncias tópicas no nariz. Isso que eu ia falar agora. Isso é outro problema gravíssimo. Água com sal e esses outros negócios. Água né? com sal, eu não vejo problema. É. Água com sal. Agora veja, nós temos no mercado hoje 2 tipos de água com sal. A fisiológica, que é 0,9%, e a hipertônica, que é 3%. A 0,9%, usar de maneira sistemática, não vai fazer mal, porque ela vai higienizar o nariz. Agora, a hipertônica, ela é um irritante e ela é usada em situações específicas, que daí isso é de uso exclusivamente médico, é pós-operatório, são alguns processos que formam cascas no nariz que precisam da solução hipertônica, mas o leigo não vai saber diferenciar. E tem alguns aspectos também, que tem alguns desses remédios ou soluções que são vasodilatadores, né? Daí isso é um outro grupo. Daí não é só a solução fisiológica, que é a solução salínica, que é o soro fisiológico. Mas é que as pessoas compram sem prescrição, sem nada. Isso. Os vasoconstrictores, tá? Que são os... Não vou citar nomes comerciais, sim, mas assim, os vasoconstrictores. São essas gotinhas que a gente pinga e o nariz abre, né? Isso é. Então o que acontece? O nariz, ele tem estruturas chamadas cornetos. Nós temos 3 a 4 pares de cornetos. Então, o septo que tu falaste fica na linha média e os cornetos ficam na parede lateral. Nós temos 2 cornetos inferiores, 2 cornetos médios, 2 superiores e, eventualmente, nós temos 2 cornetos supremos.
Os cornetos inferiores são os mais importantes no aquecimento e umidificação do ar. Lembrando que eu falei ainda há pouco que o nariz tem função o quê? Filtrar, e agora as outras duas funções, de aquecer e umidificar, é dada pelos cornetos. Sim. O corneto é uma verdadeira estrutura erétil, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Quando eu inspiro ar, olha o que acontece com o meu nariz. Eu vou até tirar meus óculos para exemplificar. Eu inspiro ar, eu dilato o nariz. Sim. Por quê? O septo nasal, com a cartilagem lateral, ele tem uma válvula nasal, que é o ponto de maior resistência nasal. Essa válvula em repouso tem 15 graus. Quando eu inspiro, ela vai a 45 graus. Puxa. Por que ela faz isso? Porque nesse momento é o momento que o corneto aumenta, porque ele tem que ter mais superfície, porque está entrando mais ar. Então, se eu não tiver uma função nasal adequada, o corneto vai crescer e o nariz vai entupir. Daí o que a pessoa faz? Está gripada, o corneto está entumecido pela gripe, vai lá, pinga uma gota. Isso. Uma beleza. Só que o que acontece? Passam algumas horas, acabou. Vai ter o efeito rebote. Não é só acabou. Não, é. O corneto vai crescer muito mais do que cresceria antes. Eu não sabia disso, eu pensei que era só voltava ao normal. Não, agrava. Isso gera um segundo problema, chamado rinite medicamentosa. Ou seja, a fisiologia nasal é alterada pela gota e o nariz passa a funcionar só pela gota. Quem é usuário da gota vai lembrar que quando pingou a primeira vez, fica 24 horas bem. Daí, à medida que o tempo vai passando, vai ter que usar 2 vezes. Vai diminuindo. Depois 3 vezes. Depois 4 vezes. E outra coisa é o seguinte, se vocês lembrarem como a gente pode administrar os remédios podem ser administrados por via oral, via muscular, via endovenosa e via retal, que é o supositório. Sabe qual é a via mais rápida para injetar um remédio? É a via endovenosa. Mas a segunda mais rápida é a via nasal, que tem muitos vasos sanguíneos. Então, quando começa a usar um monte de gota nasal, essa gota cai na corrente sanguínea. E pode dar arritmia, pode dar taquicardia. Olha só quanto então, efeito pode colateral. Dar hipertensão arterial. Nossa. Então, quer dizer, não é uma coisa inócua. Não é por acaso que os adictos cheiram cocaína, cheiram cola, porque isso cai muito rapidamente na corrente sanguínea e tem muito efeito colateral. Eu vi, o doutor está falando agora, e me veio uma imagem, numa certa ocasião eu estava do lado de uma pessoa que ela resolveu aspirar o que a gente cheirava de bacana, lembra do lança-perfume, aquele cheiro delicioso que a gente fazia no carnaval, mas a gente jogava no ar e era aquele cheirinho. Então hoje, muitos anos para cá, as pessoas colocam num lenço e aspiram e dizem que aquele negócio é uma loucura. E eu presenciei a pessoa fazer isso do meu lado. E dá um apagão que você não faz ideia. É instantâneo. Você pode. É fração de segundo. Estás ratificando o que eu estou dizendo. Eu já tive que socorrer pessoas em baile de carnaval de despencarem da cadeira depois de cheirar a é incrível, Isso altera o ritmo cardíaco. Tudo. E isso aí faz com que a pessoa faça uma interrupção abrupta do suprimento sanguíneo para o cérebro e a pessoa cai. Se não tiver socorro, felizmente isso é uma coisa momentânea. Sim. E tendo socorro adequado, ela sai, mas ela corre risco de vida. Com toda certeza. Então, vamos mais uma questão nasal. O doutor falou agora há pouco do fungo. Nossa, como as pessoas, além de me irritar, né? Porque deve me irritar porque eu já estou senil e o senil se irrita mais ainda com tudo, né? Mas essas pessoas que ficam do seu lado, um monte de coisa. Então, isso é danoso. Isso com toda certeza é danoso. Esse fungar, que é um vício, você percebe quando a pessoa está resfriada, ela já faz isso que está errado, que ela devia, na verdade, suar o nariz, mas como não tem papel, ela vai fungando enquanto não acha uma forma de fazer isso. Mas qual é o dano que pode dar esse hábito de fungar, doutor? Veja, se vocês imaginarem que o nariz é responsável pela aeração dos seios da face e pelos ouvidos, toda vez que a gente funga, a gente põe em risco essas cavidades que a priori não estão infectadas. São os seios paranasais ou não? Os seios maxilares, os etimoidais anteriores e posteriores, os frontais e o esfenoidal. Nossa, nós temos muitos seios, tá? E então pode contaminá-los e gerar um processo infeccioso secundário, que seria uma rinocinusite, né? O no ouvido pode gerar uma otite ou eventualmente devido à pressão grande. Quer dizer, uma fungação pode me gerar uma otite? Pode. Se for uma coisa contínua e vigorosa, pode. Tá. Porque contamina o ouvido. Tá? Então, sempre. Porque está tudo interligado, tudo interligado. Não é por acaso, eu costumo dizer para os meus pacientes,
que a otorrinolaringologia não é uma especialidade por acaso. Se eu não tiver um nariz funcionante, dificilmente eu vou ter um resultado do meu tratamento de ouvido correto. Olha ou do só. seio paranasal. Então, porque as pessoas leigamente gostam de chamar de sinusite, né? Mas o termo correto é rinocinusite. Excetuando as sinusites, veja, agora estou usando o termo sinusite, que tem origem de infecção dentária. Então, por exemplo, os dentes anteriores aqui, os superiores, eles têm contato com o seio maxilar. Então, se a gente tiver uma infecção na rede dentária, eu posso contaminar o seio da face e gerar uma sinusite de origem dentária. Sim. Né? Não tem nada a ver com o nariz. Tá. Ou um trauma, que eu bato o rosto e acumula sangue dentro do seio, e esse sangue contamina e gera infecção, eu tenho uma sinusite pós um trauma de face. Agora, o restante das sinusites são sempre rinossinusites. Ou seja, a pessoa começa com uma rinite, quer seja por vírus, um gripe comum, quer seja alérgica. Alérgica, sim, muito comum. E o que acontece? Não tratada, contamina o seio e chama-se rinocinusite. E se eu não tratar a rinite, eu não vou compor, não vou resolver o problema sinusal. Essa questão aqui, hoje as pessoas têm, economicamente, por preguiça, por não sei o quê, por N fatores, as pessoas não procuram médico, eles arriscam a saúde, as pessoas arriscam a saúde. Então deu uma rinite, tem a minha rinite alérgica, ele nem sabe se é alérgico ou não, mas ele acha que é alérgica, porque ele foi fazer a limpeza da casa, que ele nunca limpou, foi limpar lá o negócio, e aí começou a espirrar e ficou ruim. Aí ele vai na farmácia, o que você tem para rinite? Essa automedicação, ela é perigosa, né, doutor? Veja, eu diria assim que a coisa piorou muito mais nesse sentido, porque agora não é nem mais a farmácia. Existe uma coisa chamada Dr. Google. Isso. Então a pessoa vai no computador, coloca o seu sintoma e lá sai um diagnóstico. Então vou dizer uma coisa para vocês que saiu recentemente, foi feita uma pesquisa em que pegaram um grupo de médicos altamente qualificados e um grupo de supercomputadores. Tá. E pediram para os médicos examinarem um grupo de pacientes e forneceram aos supercomputadores os mesmos dados que os médicos teriam, a história, os exames físicos, os exames complementares. Ok. Obviamente o ideal da gente é sempre chegar a 100%. Os médicos chegaram a 70% e muitos por cento de diagnóstico correto, quase 80%. Os computadores não chegaram a 70%. Opa! Então veja, Puxa. A farmácia é um problema, porque hoje quem está na farmácia não são farmacêuticos, são balconistas que estão doutrinados a vender remédios. Isso. E trocam com frequência a receita. E muitas vezes trocam com princípios ativos diferentes do que o médico prescreveu. Segundo, deve ser um bom negócio, tem uma farmácia em cada esquina, então eles devem ter uma alta rentabilidade. Não tenha dúvida. Então tem um poder de venda muito grande. Uma renda. Mas o fator principal hoje eu vejo Dr. Google e uma terceira etapa. Muitos pacientes, inclusive os meus, muitas vezes se autofotografam, mandam para mim uma fotografia, mandam os seus sintomas, querendo que eu possa orientá-los ou medicá-los como se fosse pelo mediúnica. WhatsApp. Consulta Então, mediúnica. veja, até sim, um paciente que esteve comigo recentemente, eu posso até dar uma orientação. E muitas vezes, quando o médico declina de dar a opinião dele, o paciente acha que o médico quer ganhar mais uma consulta. Não, isso é proteção do próprio paciente. Inclusive, existe uma regra do Conselho Federal de Medicina que não nos faculta fazer esse tipo de intervenção médica via WhatsApp, visto que, se o paciente tiver alguma complicação, o médico pode ser responsabilizado. Perfeitamente. Então, essa é a coisa. Então, a farmácia é um problema, a automedicação via informática, via computador é problema, mesmo essas consultas excessivas com o seu médico via WhatsApp é problema. Então, nós temos que diferenciar isso aí. Porque na vida corrida da gente, ninguém quer sair de cá, às vezes não é nem o fato de ter a despesa de ir ao consultório, é o tempo que se perde. Deixa ele trabalhar, vai no consultório, às vezes o médico atrasa um pouco na sala de espera, perde um grande período e todo mundo corre muito. Claro. Mas tem que pensar o seguinte, saúde é uma coisa muito valiosa e todos nós só valorizamos quando a perdemos. Quando nós temos saúde, nós não valorizamos nada. É verdade. Achamos que ser uma obrigação divina tê-la. Então, vamos lá, vamos partir agora para essa regiãozinha aqui que é complicada também, a boca, língua, garganta,
as tonsilas, as famosas amígdalas, né, que eu tirei com 7 anos de idade, e a gente não deve tirar, e o doutor vai dizer agora por que a gente não deve tirar também, que elas não estão lá por acaso, né? Dizem até que evolutivamente, eu duvido porque elas têm uma função, eu duvido, dizem que nós vamos nascer futuramente, as futuras gerações vão nascer sem as tonsilas, sem as amígdalas, eu não sei. Vamos falar então agora sobre essa região, doutor, a boca, a língua, a garganta, isso que a gente... Eu fui fumante, né? Tenho muito pigarro ainda, às vezes o meu telespectador se irrita porque eu falo muito e eu não hidrato, não sei, vamos ver quais são as profilaxias disso, né? Para evitar isso. Então vamos falar um pouquinho sobre agora a parte de baixo da otorrinolaringologia. Então, isso vai me levar também a uma pergunta que tu fizesse há pouco que eu não respondi a respeito da carne esponjosa. Isto, bem então, lembrado. Bem veja, lembrado. Esqueci. Na região da garganta, do orofaringe, como a gente chama, a gente tem uma estrutura anatômica chamada anel linfático de Waldeyer, que são vários acúmulos de tecido linfóide, linfático, que tem função de defesa. Então nós teríamos as duas amígdalas, as tonsilas palatinas, nós temos as adenoides, que são as tonsilas faríngeas, que ficariam numa região entre o nariz e a garganta, chamada rinofaringe. Temos também as tonsilas linguais, que ficam na base da língua, e ainda nessa região entre o nariz e a garganta, nós temos as tonsilas tubárias, que ficam perto do orifício da tuba auditiva que nós falávamos há pouco. Sim. Eu não acredito que as gerações futuras não vão ter esse tecido linfóide, mesmo com a evolução. Por quê? O ser humano, ele conhece o mundo pela boca. Um neném, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele bota na boca. Sem dúvida. Então, por isso que esse tecido ele é extremamente importante nessa idade em que a criança não tem noção de higiene e que conhece o mundo pela boca, leva tudo na boca. Então, se eu não tivesse essas tonsilas todas que produzem anticorpos, essas crianças estariam fadadas a ter muitas infecções, quer na garganta, quer no pulmão, e correriam um risco de vida. Eu ia até perguntar, porque é interessante, porque o nariz, as vibriças são pelinhos que a sujeira gruda. As tonsilas, elas produzem anticorpos, é isso? No fundo do nariz estaria a adenoide e elas produzem anticorpos. Só que a adenoide, como a amígdala, ela evolui com a idade. Então ela tem uma função que vai estar 9, 10, 11 anos. A partir daí, desaparece. Então é muito comum eu ter algum paciente que vai ao consultório na idade adulta: doutor, eu vim aqui porque eu tenho adenoide grande. Não tem mais adenoide grande. O problema dele vai estar no nariz, vai ter um corneto grande. E ele confunde carne esponjosa com corneto aumentado, hipertrófico. A adenoide também, o leigo acha que é carne esponjosa, mas é um tecido que auto-evolui com a idade. E por que cresceu nesse caso? Por que cresce, doutor? Cresce porque são pessoas que têm uma demanda inflamatória maior. Então, a pessoa que tem mais infecções tem mais exigência e esse tecido cresce. Perfeito. E, eventualmente, eu sou obrigado a removê-las. Agora, voltando à cirurgia que tu estavas falando. Quando eu comecei a minha vida profissional, há 38 anos atrás, era automático tirar a amígdala. Só que a gente não tinha essa noção do quão importante eram as amígdalas na defesa da via aérea superior. Hoje, eu diria assim, é muito raro nós removermos uma amígdala. Olha, que sério mesmo? Muito raro. Que bom. Os critérios são muito específicos. Ou são infecções assim, tipo 5, 7 infecções anuais. Dizer, nos congressos tem-se por base sobre de evitar em última instância. Então, apenas. O que o leigo tem que entender é o seguinte: quando um médico bem informado indica a cirurgia, é porque ele esgotou toda a conduta clínica. E uma cirurgia bem indicada faz uma diferença enorme para o paciente. Porque outra coisa que eu costumo dizer para meus pacientes, medicina difere de outras áreas. Por quê? Vamos supor, eu sou um engenheiro, eu cometo um equívoco, construo uma parede fora do prumo. O único prejuízo que eu vou ter, claro, se ela não cair e machucar alguém, o único prejuízo que eu vou ter é financeiro. Eu vou ter que derrubar a parede e fazer uma nova. Isso eu posso fazer a qualquer momento. Em medicina a coisa não funciona assim. Então vamos supor que eu tenho um paciente que tem uma amígdala grande, tem um adenoide grande, que tratou de forma clínica e que não melhorou. O pai fica com medo de operar, não quer operar e não faz no momento oportuno. O que acontece? Isso pode alterar todo o crescimento da face da criança.
Da face? Por quê? Olha. O crescimento da face, ele é norteado pela respiração nasal. Se eu respirar pela boca, eu altero as forças que norteiam o crescimento harmônico do rosto. Ou seja, tem que ter um equilíbrio do crescimento vertical com horizontal. E se eu não opero naquele momento oportuno, for operar com 10, 12, 13 anos, a indicação cirúrgica passou e não adianta fazer. Então a questão é o seguinte, por melhor médico que eu seja, se eu não tiver acesso ao paciente no momento oportuno e a conduta for feita de forma adequada, mesmo que me consultem anos após, eu não vou corrigir de forma simplista o problema anterior. Daí a gente tem assim pessoas como o Ronaldinho Gaúcho, que tem uma deformidade facial. Sim. Por quê? Ele foi um respirador bucal, não foi tratado na época oportuna e ficou com aquele rosto afilado e a mordida anteriorizada. Então, esse é um aspecto. Então, conservadorismo em cirurgia, se opera pouco, mas quando tiver indicação, tem que operar no momento oportuno. Boa notícia, então. Pensei que hoje estava... Porque não, eu diria assim, vamos tirar que fica mais fácil. Não, pessoas assim bem formadas, e felizmente a imensa maioria dos colegas são bem formados, a indicação é muito restrita. Tem critérios bem específicos. Eu acho que essa fase nós passamos. E essa questão, doutor, de respirar pela boca? É o que eu falei. Então eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Vamos lá. Então veja, se vocês pegarem um recém-nascido, recém-nasceu, se eu tampar o nariz da criança, ela morre. Ela não sabe respirar pela boca. Eu tenho que auxiliar com ela com uma sonda de Guedel, que se chama, para respirar. Passado alguns dias, algumas semanas, ela passa a respirar, aprende a respirar pela boca. Só que o crescimento da face depende de forças, como eu falava. A respiração nasal empurra o céu da boca para baixo. Um respirador nasal, ele tem sempre a língua contra o palato, contrariando o respirador bucal, que a língua está no assoalho, pressionando o dente inferior para frente. Então veja, eu respiro bem pelo nariz, a minha língua está contra o palato. A minha respiração nasal empurra o palato para baixo. Então existe um equilíbrio da força da língua contra o palato e da respiração nasal superiormente contra o palato. Com isso, o que acontece? Eu tenho um crescimento harmônico, quer vertical, quer horizontal. Se porventura eu tiver um desvio de septo, uma adenoide grande, eu passo a respirar só pela boca. Então eu não tenho a força nasal. Passo a respirar pela boca, a língua não vai estar no céu da boca, vai estar no assoalho. O que acontece? Eu passo a ter um crescimento vertical muito maior do que horizontal. O meu palato fica estreito. Olha que interessante. A minha mordida anterioriza e eu vou ter um problema que, se diagnosticado precocemente, eu corrijo com o otorrino o processo respiratório, o ortodontista usa um expansor de palato, abre o palato e corrige isso. Agora, se pegar alguém numa idade mais de pré-adolescência, ou acima dos 10, 12 anos, já existe uma consolidação do que a gente chama de RAF mediana, que é a metade do palato contra o outro. E ali não tem mais como abrir com um aparelho convencional. Daí teria que fazer uma cirurgia ortognática, quebrar, e é um procedimento muito maior. Portanto, a respiração do ser humano ela é nasal, não é bucal, e na primeira infância ela é de suma importância, porque ela vai interferir no crescimento crânio-facial e, se for mais grave, pode interferir inclusive no desenvolvimento torácico e tem impacto cardiológico e pulmonar, que daí seriam coisas muito mais sérias e muito mais avançadas que felizmente hoje a gente vê pouco. Que bom. Eu esqueci de fazer uma pergunta de um mito. Mito não, eu sei de gente que faz. Na questão do nariz ainda, na sinusite, diz que um grande aliviador da sinusite, sem ser remédio nenhum, é você aspirar água. Isso é real? A lavagem nasal, ela ajuda muito. No entanto, nós temos que ter alguns cuidados. Vamos pegar assim, vamos supor que a gente vai lavar com um soro fisiológico. Tá. O soro fisiológico, depois de aberto, por uma semana ele contamina com fungo. Então, se vocês têm o hábito de mesmo guardar em geladeira, ele contamina. O que acontece? Então, na hora que está lavando o nariz, se por um lado a remoção mecânica das propensas bactérias ajuda, se ele estiver contaminado, eu estou predispondo a uma infecção. Segunda coisa, a temperatura da solução. Olha só, vamos lá. Então, todos nós já tive experiência de sair daqui e ir para o frio, bem frio. O que acontece no nariz da gente? Começa a correr um pouco. Começa a escorrer, exatamente. Porque o nariz, ele precisa se adaptar à nova realidade.
Então, se eu botar uma solução muito fria no nariz ou muito quente, eu vou estimular aquelas glândulas que produzem muco a produzir mais muco. Tá. Então, em vez de ajudar, eu estou gerando um fenômeno vasomotor, que é a variação da temperatura da solução, e isso interfere na fisiologia nasal. Então, sumarizando, lavar é bom? É bom, desde que a solução não esteja contaminada e que esteja numa temperatura ambiente. E por que dá esse alívio? Parece uma coisa desconexa, porque respirar água, puxa vida. Na verdade, eu diria que não é questão... Dizem que alivia. É que remove nossa, eu não tenho, secreções retidas, crostas retidas. Óbvio que isso dá alívio. Isso não deve ser feito por pessoas que não têm patologia nasal. Isso a gente o recomenda para pessoas que têm rinite crônica, rinocinusite crônica. Tem que ter uma indicação. Não há necessidade de fazer isso numa pessoa que não tem sintoma nasal. Numa pessoa normal, eu acho que é o melhor momento de fazer higiene de nariz de manhã, quando vai tomar o banho, que o vapor do banho faz com que aquela ramela fique mais fluida, a gente assou e acabou. Porque também não é bom ficar caçando tatu, como a gente diz leigamente, porque daí acaba traumatizando o nariz e acaba gerando mais formação de crosta nasal. Tá. Então, a higienização do nariz tem que ser assim no banho, as mãos vão estar limpas, porque outro detalhe que as pessoas esquecem é, por exemplo, eu como médico, eu lavo a minha mão dezenas de vezes por dia. Mas não é um hábito que as pessoas têm. Não tem mesmo. Então a questão é o seguinte, se a pessoa começa a manipular ouvido, nariz com o dedo, ela própria pode se contaminar e gerar infecções secundárias, especialmente debaixo das unhas. Das unhas. Puxa. Não é por acaso que um cirurgião, olha o que o cirurgião faz, ele se escova antes de fazer uma cirurgia e depois ainda usa a luva, porque senão ele contaminaria o paciente que ele vai operar. Então cuidado, as mãos podem carregar muitas bactérias, fungos, vírus, o que seja, e gerar infecções secundárias em que o próprio paciente está se auto-inoculando. Então, quanto mais você puder usar aquele gel que está disponível em tudo quanto é lugar hoje, o gel de álcool, né? Use mesmo. Eu tenho usado bastante. Doutor, a limpeza, essa limpeza da boca, nós estávamos falando de pigarro. Por que as pessoas têm pigarro? Como se manter essa parte laríngea aqui limpa, aciada, sadia? Então vamos começar com eu e tu aqui. Nós somos profissionais da voz. Já se imaginar, tu te imaginarias, eu não poderia trabalhar se eu não tivesse condições de me comunicar, muito menos tu. Claro. Então nós temos alguns cuidados que a gente chama de básicos de higiene vocal. Primeira coisa é hidratar. Isso é extremamente importante, tomar de 1,5 litro a 2 de água por dia, nos intervalos das refeições, sempre em pequenas porções. Então eu no meu consultório, quem me consulta, vê que sempre tem um copo de água no meu lado. Eu vou tomando pequenos goles o dia inteiro. Segundo, evitar substâncias que ressecam a garganta. Tipo? Cafeína. Opa! Onde é que tem cafeína? Café, chá preto, chá verde, chá mate, chimarrão, chocolate. Agora está na moda dizer, não, eu só como chocolate a 90% de cacau. Nós temos que diferenciar duas coisas. Quanto mais puro o chocolate, melhor no que tange a colesterol. Mas em termos de cafeína, maior o teor de cafeína. Portanto, ele vai ressecar mais. Olha só. Certo? Refrigerantes à base de cola, Coca-Cola, Pepsi-Cola, tá? O Guaraná, ele não é uma cola, ele não tem cafeína, mas ele tem uma xantina, que é muito parecido com a cafeína. Então, sumarizando, eu acho que refrigerante não tem razão de existir. Se quiserem tomar, eu não tomaria nem Coca-Cola, nem Guaraná, porque pegando um gancho, as cafeínas na área otorrinolaringológica, elas são muito ruins. Não só para a garganta, vida, olha, ressecando, mas para o ouvido também. Ouvido? Dá zumbido, dá tontura, pode piorar a surdez, porque ele é um potente vasoconstrictor. Quem? Sério? A cola é um potente vasoconstritor? E outro detalhe, energético. A juventude adora tomar destilado com energético. Então, duas coisas extremamente potentes e extremamente agressivas. Energético, para mim, não existiria, porque a concentração de cafeína é extremamente elevada. Tu falavas ainda há pouco que já presenciaste as pessoas cheirando lança e caírem. Sem dúvida, imediato. Eu já vi pessoas tomarem uma latinha de energético e eu ter que encaminhar para pronto atendimento cardiológico por desencadear,
arritmia cardíaca. Uma única latinha, olha só. Abrupta. Óbvio que provavelmente deve ter tido muito mistura, álcool, né? tal, mas na verdade, é. assim, energético é um problema. Então, voltando à laringe. Água, evitar cafeínas. Puxa. Nessa época do ano, ar-condicionado, tem que tomar mais cuidado, porque calor, ar-condicionado, resseca mais a garganta. Então, tem dias no consultório, depois de fazer 10, 12, 14 horas por dia, a minha garganta, e eu fico até um pouco disfônico, apesar de todos esses cuidados, um pouco rouco. Olha só. Maçã é uma fruta fantástica. Por quê? Especialmente a nossa, Fuji e a Gala. Porque naquele momento que a gente não pode comer, tomar água, a maçã vai nos ajudar. Com ou sem casca? Com Tanto casca, faz. melhor com casca. Agora Melhor não com casca, esqueçam tá. que na casca é que estão grande parte dos Agrotóxicos. agrotóxicos. Ou coma dessas orgânicas, ou lave e bote de molho para tirar o agrotóxico. O ideal é a casca. Sim. Mas sem casca também ajuda, certo? E voltando ainda a álcool. Eu tenho ficado muito impressionado. Eu diria assim, hoje existe o que a gente chama de alcoolismo social. Porque enquanto as drogas ainda são discriminativas, então, mesmo que seja maconha, cocaína, o álcool não é. Não é, realmente não é. E criaram alguns princípios, assim, o vinho é bom para a saúde. Realmente, o vinho tinto tem uma substância chamada resveratrol, que sobe o colesterol bom, e ele é bom para manter, prevenir doença cardiovascular. Mas o que é recomendado é meia taça de vinho tinto, daquelas que os pais da gente ganhavam de casamento, não essas de degustação. É. E o que acontece? As pessoas acabam tomando meia garrafa de vinho por dia, às vezes até uma, e isso é deletério para a saúde. Resseca a garganta, e sem considerar que tem muito amido, sobe açúcar, é calórico. Então, cuidado com esses mitos. E com relação à cafeína, todos nós temos uma necessidade calórica, diária de cafeína, que seria o quê? 3 xícaras de café pequeno de coador por dia. O expresso é mais concentrado, daí seria de 1 a 2 expresso ou 3 xícaras de café pequeno por dia. Se quiser comer um chocolate, daí faz uma negociação. Tira um cafezinho, bota um pedaço de chocolate. Ah, não, hoje eu quero tomar um copo de Coca-Cola. Daí eu não tomo nada de café e tomo Coca-Cola. Mas assim, eu confesso que eu não vejo sentido para Coca-Cola, mas tem quem goste, não vou questionar. Puxa, desde que seja informações fabulosas. Parcimoniosa. Um último detalhe, variação térmica, quer local, quer no ambiente. Tomar coisa muito quente ou muito fria é deletéria para a garganta. O ambiente também, o ar-condicionado, ele tem que ser regulado em 23, 24 graus. Porque eu vejo assim, especialmente quando a pessoa é jovem, o que ela faz? Bota o ar-condicionado a 18 graus e dorme coberto. Só que não tem como cobrir a via aérea. Então isso predispõe a patologia nasosinusal. E já vou te dizer, boca seca, nariz seco. Claro. Total. E o via aérea inferior se compromete. Então, temperatura 24 graus, um lençol para cobrir no verão e um pijama, uma camisola leve. São coisas assim, não é para gelar o ambiente, é para quebrar o calor. Já que nós estamos no caminho, assim, finalizando, corda vocal, essa coisa que nos permite o verbo, a expressão, estarmos nos comunicando agora, ela, para ser preservada, primeiro seguir essas suas indicações, evitar cafeína, tudo. Onde está o pigarro, ele fica onde? Fica na corda vocal? Onde fica? Veja, o pigarro tem várias origens, tá? No seu caso, por exemplo, é a sequela pós-cigarro. 40 anos quase fumando. E isso deixa sequela, porque lembra que eu falei no início que o fumante acaba lesando esses cílios e acaba tendo mais secreção e tem dificuldade para eliminar a secreção, porque o mecanismo de eliminação de secreção está parcialmente lesado. Então, no seu caso, houve algum dano, sem dúvida, a parte danificada ficou, felizmente ficou a parte preservada. Então, eventualmente tem que tossir ou pigarrear para eliminar esse excedente de secreção. Agora, por exemplo, outra coisa muito comum no nosso meio de hoje é refluxo gastroesofágico. Mas aí eu ia lhe perguntar, mas não seria parte de gastroenterologia? Esse é o segundo fator. Então, por exemplo, o que acontece com a gente? Muito com o passar dos anos, a gente vai ganhando peso. Isso aumenta a pressão abdominal. Isso muda a posição do estômago, ele vai sendo elevado. E a junção do estômago com o esôfago, a gente tem uma válvula ali, chamada uma válvula cárdia. Ou seja, em que o alimento ele só pode ter um sentido: boca, esôfago, estômago, intestino, absorção. Se eu tenho uma disfunção dessa válvula cárdia,
o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago. E eu posso ter pigarro por essa irritação. Não brinca. E o refluxo... Azia também, né? O refluxo, às vezes, tem o que a gente chama de manifestação extraesofágica do refluxo. A pessoa não tem azia, não tem pirose, que é aquele arranhar, aquele calor, aquela queimação, é o termo correto. Aqui, mas tem pigarro. E a gente vê, isso é refluxo. Mas, doutor, eu não tenho nenhum sintoma gástrico, mas a gente pode ter, que só está estimulando a laringe. Então, não ter peso excessivo, comer de forma fracionada, comer de 3 em 3 horas pequenas quantidades, quando comer, beber pouco líquido para não distender muito o estômago. A última refeição do dia, que habitualmente, por exemplo, eu por muitos anos, por trabalhar muito, ia fazer a única refeição às 10 da noite. Então o que eu fazia? Fazia uma grande refeição e deitava em seguida. Putz. E isso é um café grande para fazer refluxo. É um veneno. Então a última refeição da noite tem que ser 2 horas antes de deitar e sempre frugal. Isso. Certo? Deitar depois da refeição é péssimo, tem que esperar 2 horas. Pelo menos. Então quem sim. faz cesta, gregos têm esse hábito, eu não tenho, aqui no Brasil é outra realidade, mas a questão é a seguinte, faça numa poltrona, porque senão vai ter refluxo. E tem substâncias que pioram o refluxo. Mais uma vez, as cafeínas são ruins para o refluxo. Olha só, olha quanta informação, gente. O gás é ruim para o refluxo, por isso que cerveja, vinho, o espumante é ruim, champanhe é ruim, refrigerante é ruim, água mineral com gás. Óbvio que as exceções são válidas, eu estou falando assim, rotinas. Dar uma escapada de vez em quando faz parte, mas o dia a dia tem que ser cuidado. Puxa, brilhante, ó. Esse tipo de informação tinha que estar em tudo quanto é lugar. Não só da área do Dr. Ciríaco, como todas as áreas da medicina. Por isso que eu trago muito médico aqui, porque são informações que as pessoas não desconhecem. As pessoas desconhecem, não existe propaganda sobre isso. Por que eu vou fazer publicidade sobre o sistema respiratório, nariz, ouvido e garganta? Não dá ibope, né? Então, mas isso, as pessoas, o que nós passamos de informação hoje é maravilhoso. Dr. Ciríaco, muito obrigado. Eu sabia que ia valer a pena, por isso a minha insistência em trazê-lo, né? Não tem problema. Pode demorar, mas não tarda. 6 anos depois ele está aqui. E espero oportunamente, mais para frente, eu acho que o campo é muito vasto, tem muito. A medicina caminha a passos largos dia a dia, novas técnicas, né? Novas descobertas. Então, oportunamente traremos o Dr. Ciríaco novamente para nos trazer novidades sobre essa área da saúde. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e, na verdade, estou sempre à disposição. Às vezes demora um pouquinho, claro, mas estou sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Um fraterno abraço e um feliz sempre.